E não poderíamos iniciar essa edição de hoje se não falando da volta para casa neste domingo de Páscoa, que fugiu aí completamente dos planos para muita gente, né? Após as intensas chuvas que caíram no Rio Grande do Norte ao longo do final de semana, houve rompimento de açudes entre Lages e Caiçara do Rio dos Ventos. E o rio Ponta da Serra transbordou e inundou a BR-304 na região central do estado, segundo a Polícia Rodoviária Federal, entre os quilômetros 202 e 204, o fluxo de veículos ficou interrompido ali à tarde, né, por volta das 3 horas da tarde. Essa notícia começou a circular. Uma ponte que havia no trecho, né, nesse trecho aí que estava sem ter passagem, né, de cerca de 2 quilômetros, uma ponte foi inclusive arrastada com a força das águas, né? Certamente você que ou estava voltando de viagem ou que estava aí ligado nas redes sociais, viu essas imagens, né? Os motoristas foram orientados a retornar ou pegar rotas alternativas. Ainda assim, teve veículo que ficou ilhado no meio da rodovia, como a gente tem imagens aí para vocês de casa, né? Uma outra imagem que também circulou ontem à tarde nesse trecho, porque a água foi subindo e aí aquela fila de carros que estava na estrada acabou cercada aí, né? Alguns não conseguiram voltar, ficaram ilhados. Nesse vídeo é possível ver a situação dos veículos, o quanto a situação estava grave, né, e perigosa. A Polícia Rodoviária Federal informou no início da noite que todas as pessoas que estavam nessa situação que a gente está vendo aí no vídeo conseguiram sair da correnteza. Olha só o que eles tiveram que enfrentar aí de água, né? Segundo a PRF, todo mundo conseguiu sair aí, né, em segurança desse trecho que ficou alagado, né? Sempre bom lembrar que não tentem atravessar as estradas, as passagens molhadas, caso você se depare com essa situação. O que é muito possível de ocorrer ainda nos próximos dias, porque a gente está, como eu falei, com rios e açudes cheios, transbordando. Teve muita chuva aqui no Rio Grande do Norte desde a última sexta-feira. Então, se você se deparar com uma situação dessa, é melhor retornar, não enfrente a água, porque a correnteza pode estar muito mais forte do que você imagina, né? E uma situação ainda mais grave lá em Lages entrou pela noite adentro. Pessoas que estavam em uma área alagada ali do Rio Salgado, que estavam aproveitando o domingo, né? Foram lá para ver aí essa subida das águas. A gente tem muitos rios temporários, muitas áreas que acabam enchendo nessa época do ano. O pessoal foi lá para se divertir. Acabou que essa correnteza, né, de água, chegou um volume muito grande de água e as pessoas ficaram ilhadas, como a gente viu nas primeiras imagens. E aí foi necessário acionar o corpo de bombeiros. No meio do grupo tinha aí adolescentes, crianças. O corpo de bombeiros usou, claro, os botes, usou aí uma escada também para conseguir chegar a essas pessoas. Já era tarde da noite, ali por volta das 10 horas, quando essas pessoas foram resgatadas, né? 9 crianças e adolescentes que estavam ilhadas nessa formação rochosa no leito do Rio Salgado. Segundo o governo do estado, eles foram resgatados pelos bombeiros, todos passavam bem, receberam atendimento médico e estão todos agora em segurança. Outra situação aí que causou, né, grande apreensão na noite de ontem. E a cheia dos rios também obrigou moradores de Lages a deixarem as casas. A água invadiu ruas e entrou em algumas residências na zona urbana. Na parte da tarde, né, a gente tem aí esses registros, foi possível ver os moradores saindo já de casa, né, porque a água subiu e aí para manter a segurança saíram, deixaram as casas. Muitos tiveram prejuízos, a gente vai mostrar aqui ao longo da programação de jornalismo da TCM, né, porque a área urbana de Lages também foi afetada, com essas cheias aí do rio, com essa cheia do Rio Salgado, açudes e barragens que transbordaram ou romperam lá nessa região. E aí, diante de toda essa situação, né, BR interditada, um grande trânsito, engarrafamento se formou, claro, as pessoas inseguras. A própria PRF ontem à noite não recomendava aí as rotas alternativas porque não se sabia como estavam, né, essas estradas estaduais e BRs em outros locais, né, podia ter situações semelhantes.
As forças de segurança aqui do Rio Grande do Norte se reuniram em Natal, no Gabinete de Gestão Integrada, para traçar estratégias de atendimento à população e nessa situação das estradas, né? Principalmente aí na altura de Lages. A gente acompanha agora imagens dessa reunião lá em Natal e vamos conferir o que falou o Coronel Luiz Monteiro da Silva, que é comandante do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros Militar vem trabalhando intensamente, principalmente por ocasião das fortes chuvas que assolam todo o estado do Rio Grande do Norte. Temos 2 ocorrências em destaque, uma na BR-304, em Lages do Cabugi, onde aproximadamente 100 veículos estavam impedidos de fazer o seu trajeto, mas o Corpo de Bombeiros, com a equipe do grupamento de busca e salvamento aquático, ajudou essas pessoas, removeram essas pessoas dessas áreas ilhadas, todos os veículos conseguiram retornar. E temos uma ocorrência também em Lages, onde aproximadamente 10 pessoas, 10 jovens, que estavam observando a sangria dos açudes, ficaram ilhados também. Nós estamos trabalhando nesse momento para efetuar o resgate dessas pessoas, também através das nossas equipes, agora dessa vez do grupamento de busca e salvamento em Mossoró. O pessoal se deslocou, chegou por volta das 20 horas, está nesse momento efetuando o estudo, analisando a melhor forma de retirar essas pessoas com segurança do local que eles estão ilhados. Aí, né? Já atuelas aí para vocês que eles foram resgatados. A PRF também informou ontem que não havia registro de veículos arrastados, né? Nessa situação da BR-304, nem de pessoas aí vítimas de toda essa situação, né? Que bom que todo mundo conseguiu aí sair ileso dessa situação. E olha, em função da obstrução do trecho da rodovia federal da 304, teve esse alagamento, as condições da pista ainda vão ser analisadas. Então, por hora, a orientação é os motoristas usarem rotas alternativas. O governo do estado divulgou 2 rotas que é possível de fazer. A primeira rota seria BR-304, acessando a RN 233 até chegar a BR-226 em Triunfo Potiguar, mantendo-se na BR-226 até Natal. A segunda rota seria BR-110, passando por Upanema e Campo Grande, para acessar a BR-226, chegando a Triunfo Potiguar e seguindo via Jucurutu, Currais Novos, até Natal. Aí, para quem vai a Sul Natal, o acesso seria via RN 233 para acessar a BR-226 até Triunfo Potiguar e seguindo pela rodovia federal até Natal. Muito cuidado também nessas rotas. A PRF ainda não divulgou rotas alternativas, disse que hoje uma equipe vai percorrer esses caminhos para saber realmente como está todas as condições das estradas, né? Visto que tem algumas aí que são RNs, então muito cuidado também se você for pegar rotas alternativas, principalmente se for estradas que você não tem o hábito aí de circular. Tá bom? O DENIT informou ainda ontem à noite que uma equipe de engenheiros iria fazer uma visita ao trecho interditado na BR-304 para poder ter uma noção aí de todos os estragos e das condições da pista, né? Agora a gente já sabe que pelo menos uma ponte foi arrastada aí pela correnteza, então certamente tem muito trabalho pela frente aí na recuperação desse trecho e para que a situação se normalize. A gente traz informações de Apodi, ainda falando das chuvas. Por lá também caíram chuvas intensas ao longo do final de semana. No sábado foi necessária, inclusive, a intervenção do Corpo de Bombeiros Militares na zona rural para o resgate de famílias que ficaram ilhadas. Outras situações também aconteceram lá em virtude das fortes chuvas e a gente conversa agora com Halson Nunes para ter mais informações. Como é que está aí a situação desses moradores, Halson? Foi possível resgatar todo mundo? Bom dia para você. Bom dia, Juliana. Bom dia a você que está acompanhando a gente em casa. Exatamente. Foi possível sim, graças aí à agilidade do Corpo de Bombeiros e o próprio pessoal lá da comunidade que se mobilizou. Esse caso ele aconteceu devido às fortes chuvas que a polícia vem recebendo desde a última sexta-feira. A cidade vem recebendo um montante muito grande de águas aqui, principalmente na região da Pedra. Devido a isso, o açude do Ameno, ele que fica na região da Pedra, ele veio a sangrar. E essa região aí é a região
do próprio sítio ameno, né? E essas famílias aí tiveram de ser retiradas de suas casas e levadas para a cidade devido à água que atingiu essa localidade. Fato é que não parou por aí. Além do próprio sábado, este domingo também trouxe algumas situações pontuais, como é o caso lá da cidade de Severiano Melo, Boa Vista Severiano Melo, que também fica na região da Pedra, que compreende um pouco a cidade de Apodi. O fato é que um açude lá, conhecido por açude da Boa Vista, ele rompeu a sua parede. Devido a isso, ele vem montando aí um rastro de destruição pelo caminho, acabou passando em alguns outros açudes já no território apodiense e rompeu eles também. O fato é que tudo isso culminou no último açude antes de chegar na barragem, que seria o açude conhecido aí, o açude das Almas, o açude da Curva, que fica na BR-405, né, as margens da BR-405, quilômetro 88. Esse açude, ontem à noite, ele chegou a transbordar por cima da própria BR. A ponte que fica na BR não deu conta de suprir toda essa água que vinha passando. Para se ter uma ideia, a região da Pedra do Apodi, ela não tem condições de se ter esse alagamento. O fato, por ser uma região montanhosa e de declive, ela vai fazer com que a água passe e vá em direção à barragem. Isso é algo tranquilo. O fato é que quando ela passa, vai fazendo um estrago realmente, né? Destruindo algumas cercas, colocando a vida de pessoas em risco, colocando casas em risco e, neste caso em específico, colocou a própria BR. Por ter lavado por cima, né, transbordado por cima da BR, cavou um buraco ali na lateral, a PRF foi acionada, a Defesa Civil do município também foi acionada, foi feita a interdição deste local específico, no sentido Apodi Pau dos Ferros, o lado direito da via ele está interditado devido a esse grande buraco que foi cavado pela força da água. Toda essa água conseguiu, durante a madrugada, ir em direção à barragem. Fato é que agora a preocupação da própria Defesa Civil do Corpo de Bombeiros é com outra região de Apodi, e por volta de 6h30 da manhã, a gente começou a receber informações que a região do Vale está elevando o nível do rio Apodi Mossoró, e a passagem molhada, que é o principal ponto de passagem da população da região do Vale aqui para a cidade de Apodi, ela já começa a transbordar. Então, muitas pessoas já não estão conseguindo vir da região do Vale aqui para a região, para a própria cidade de Apodi. A gente está apurando informações, vai trazer tudo ao longo do jornalismo TCM, para você que está em casa acompanhar tudo. Mas por aqui, muita chuva causando alguns prejuízos. Juliana. Obrigada, Harlison, pelas informações. Fica sempre aquele alerta, né? Não tente enfrentar aí a força das águas, seja em estrada, em passagem molhada, né? Até o banho nos açudes e barragens nessa época é muito perigoso, porque pode vir um volume de água inesperado. Tem chovido bastante em praticamente todo o Rio Grande do Norte nos últimos dias.